Boa noite, pessoal, boa noite, família, sejam todos bem-vindos ao canal aqui do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Eu sou o Júnior, né, e expresso aqui minha gratidão a todos vocês por estarem fazendo parte da minha recuperação, da minha vida, do meu trabalho, né, trabalho esse voltado para realmente oferecer esse ambiente de conforto, de acolhimento às famílias que sofrem com a dependência química. E óbvio, para você dependente químico que busca essa recuperação, que busca essa transformação. Enquanto eu vou falando, eu vou ajeitando meu microfoninho aqui assim, vou arrumando a câmera aqui para ficar perfeita, para encontrar o melhor ângulo. Pessoal, vamos lá. Hoje, esse tema, o vídeo de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês algo muito importante, né? A dependência química hoje ela vai evoluindo, infelizmente, o uso de drogas, de álcool, de medicações, né, vício em jogos, todo comportamento compulsivo, geralmente ele esconde uma falta, uma ausência, algo negativo, uma inabilidade emocional. As pessoas elas não buscam as drogas apenas para um ambiente de festividade, né, de prazer, de recompensas. Muitas das vezes são inabilidades emocionais, onde essa pessoa ela encontra na droga uma maneira de sobreviver àquele ambiente hostil, aquela dificuldade emocional, aquela pessoa que apresenta uma dificuldade de digerir emoções, de interpretar sentimentos. E as drogas elas se tornam perfeitas para esse ambiente. Claro que nós precisamos entender, né, que a recuperação ela passa por essa amplitude, quando você consegue, dentro de terapias, dentro do ambiente terapêutico, proporcionar essa segurança para o seu paciente. Tá? Então, o tema de hoje é voltado para isso, dependência química ou dependente químico e a dificuldade em lidar com emoções negativas. E como eu disse, nem sempre as drogas elas são procuradas apenas para lidar, né, para viver situações prazerosas, festividades, confraternização. Não, muitas pessoas nesse dia, nesse ambiente da sociedade hoje, elas encontram nas drogas e no álcool uma maneira de sobreviver aos seus sentimentos, diminuindo, né, anestesiando, diminuindo uma dor, anestesiando um sentimento, fugindo de uma realidade. Sabe aquela pessoa que carrega traumas, que cresceu num ambiente extremamente difícil, teve o pai ausente, ambiente gerenciado por agressões verbais, por ausências, né, por falta de presença. A gente vê as redes sociais, as pessoas, né, tudo ali vendendo sonhos, felicidade, alegrias, mas mal sabe nós, né, que por trás de um sorriso, né, de uma foto perfeita, existe alguém sofrendo. E aí as pessoas estão, né, cada vez mais fugindo para as drogas, para diminuir essa dor, para anestesiar um sentimento, para realmente esconder um trauma, esconder uma dificuldade, uma inabilidade emocional. E aí, né, as drogas elas entram ali como um ambiente de neutralizar essa dor e esconder quem realmente a pessoa é. A gente vê muitas pessoas, né, tirando a sua vida, né, extremamente ansiosos, pessoas que estão sofrendo demais. Então a ideia é que a gente precisa identificar aqui, o objetivo é construir, não é construir uma vida sem emoções negativas, é aprender a gerenciar essas emoções, né, a gente conseguir estender, criar uma consciência emocional, onde a pessoa ela tem essa habilidade, onde ela obtenha aprenda a gerenciar as suas emoções, né, e esteja preparados para atravessar qualquer tipo de sentimento e não mais processar informações negativas fugindo deles. E o dependente químico, ele é esse cara, né, e por ter situações que ele não consegue lidar, ele tem nas drogas essa segurança, essa coragem, né, essa forma de realmente neutralizar um sentimento, tá? Diminuir essa dor. Então o que nós precisamos trabalhar aqui hoje, pessoal? Precisamos identificar as emoções, aprender a reconhecer o que você está sentindo, a forma que você reage a essa emoção. O dependente químico é esse cara, ele é muito impulsivo, ele reage de uma forma instantânea ao sentimento. Por isso que todas as vezes que tem uma frustração, algo que incomoda muito, é comum você ver o dependente químico se colocando em situações de risco. Por não conseguir interpretar um sentimento, ele rapidamente, por essa impulsividade, ele reage dessa forma reativa, explosiva,
né, briga, né, com as pessoas, é intolerante a frustrações, não sabe ali compreender que muitas coisas não estão ao controle dele. Sempre falo isso para os meninos aqui na nossa comunidade de Estrela da Manhã. Tá? Aquilo que você não consegue, né, lidar, aquilo que não está sob seu controle, não deve nem estar nos seus pensamentos. Você tem que aprender aí a catalisar isso de uma forma diferente, a transformar esse sentimento em algo que te ensine. É fazer essa leitura, o que esse sentimento quer me dizer? Por que eu estou me sentindo isso assim? Da onde que vem a raiz desse sentimento, dessa dor, dessa angústia? Né? Quando eu me sinto frustrado, por que eu estou frustrado? O que essa frustração me ensina? Para você ampliar o seu campo de visão, essa consciência emocional, né? Para que você aprenda a regular as suas emoções, encontrando maneiras mais saudáveis de lidar com a raiva, de lidar com a tristeza, de lidar com a angústia, né, com a ansiedade. Né? Tem um segundo vídeo que eu quero fazer para vocês aqui, para a gente falar sobre isso, o melhor manejo dependente químico e o manejo da ansiedade. Temos que aprender a trabalhar com isso, porque o que te leva ao uso de drogas é quando você não tem essa habilidade, você fica perdido, você fica angustiado. Né? Trabalhar a autorresponsabilidade nesse caso é sobre isso, a saber você saber diferenciar o que eu sinto. Né? Você faz essas perguntas, isso aqui é psicoterapia. É você se perguntar, se criticar, analisar. Vamos lá, aquele caminho da terapia cognitiva comportamental. Identificar o pensamento, o sentimento, a emoção, né? Emoção, sentimento, pensamento e ação. Então identifique a emoção, interprete ela, né? O que você, dentro dessa emoção, o que ela te fez sentir. Aí você identifica quais foram os pensamentos que dispararam na sua mente. Geralmente o primeiro pensamento você descarta, que ele é provavelmente impulsivo, raivoso, ansioso, medroso, né? Angustiante. Esse primeiro pensamento, então geralmente você descarta ele, você não valida ele, você não dá ouvidos para ele, não dá voz para ele crescer dentro da sua mente, tá? E aí você vai analisar melhor esse ambiente. O que tudo isso quer me dizer? Como eu me sinto dentro desse sentimento? O que isso quer me mostrar? Eu preciso agir de acordo com como eu me sinto? Eu preciso realmente agir de acordo com como eu me sinto? Não, nem sempre. Né? Você precisa trabalhar essa autorresponsabilidade emocional para você encontrar uma melhor resposta dentro do seu comportamento. Quando a gente fala do dependente químico, ele é esse cara, né? Que ele age pelo comportamento emocional, que é aquele cara ansioso, que é aquele cara inquieto, que é aquele cara raivoso, que é aquele cara explosivo, que é aquele cara emotivo, né? Que chora, de repente tá com muita raiva, de repente tá chorando. É esse cara. É esse cara que, pelas suas várias inabilidades emocionais, ele desenvolve esse comportamento emocional disfuncional, no qual ele tem dificuldades de gerenciar as emoções e ele catalisa tudo isso nas drogas. Adiar impulsos é extremamente importante, né? Você, né, não reagir de forma impulsiva, aprender que uma vontade intensa também passa. Isso que você está sentindo nesse momento passa, né? Então, mas é tão difícil. É difícil mesmo. Por isso que a recuperação ela acontece aos poucos, não é simplesmente, viu, famílias, essa vai para vocês. Não é apenas parar de a droga, é aprender a lidar com essas dificuldades emocionais. Quando o dependente químico ele já tem um posicionamento bem performado pelo esse lado negativo, né? Por isso que a gente sempre fala, né? O que levou você à dependência química é a sua vulnerabilidade emocional, dentro de vários fatores, né? A multifatoriedade, mas a inabilidade com emoções, ela arquiteta muito esses pensamentos intrusivos, onde você não vê uma mudança, onde você não consegue ser resistente, não é resiliente, você sofre por antecedência, você tem baixa comunicação emocional com as pessoas, você interpreta aquilo que as pessoas dizem para você de uma forma sempre negativa.
Outro dia eu falei numa reunião aqui, né, sobre o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, né, americano, que desenvolveu esse contato, né, de comunicação não violenta, para melhorar o ambiente de recuperação, para que as pessoas, principalmente o dependente químico, esse cara que né, ele é extremamente negativo, destrutivo, ele interpreta as coisas sempre do lado mais negativo possível. Às vezes as pessoas se expressam de uma forma com ele já recebe aquilo como um insulto, né, como uma cobrança. Tem que sempre estar ali, ó, né, família, fala pra mim se não é verdade isso. Sempre tá ali, falando com jeitinho com ele, senão ele vai ficar nervoso, ele vai tá no tratamento, ele vai querer abandonar o tratamento, não pode falar isso com ele, não pode sim, ele tem que sentir. Tem que sentir não dá mais pra fugir desses sentimentos. Tá? Então, expressar melhor os sentimentos sem ter uma comunicação agressiva, essa comunicação não violenta, vai colaborar para que a pessoa comece a interpretar melhor. Né? Avalie os comportamentos, avalie se não há manipulação, avalie se não há um isolamento, né? Uma tentativa de se isolar. A resolução para os problemas é enfrentar. Não dá mais para ficar fugindo. Enfrentar as situações concretas que gerem sofrimento. Eu vejo que às vezes as famílias, dentro de um tratamento, por exemplo, aquela pessoa que está internada, as famílias tentam neutralizar informações negativas, né? Será que eu falo sobre isso, Júnior? Será que eu conto para ele que a namorada dele tá com outro? Será que eu conto para ele que o chefe dele já contratou outro no lugar dele? Tem que contar. Isso é resultado. Nós estamos falando de autorresponsabilidade ali também. Autorresponsabilidade emocional. Se você ficar fazendo fugir, uma hora ele vai ter que sair. E aí como é que você vai fazer? Se você ficou ali preservando ele o tempo todo, tratamento, ele não vai adquirir essa habilidade emocional. E obviamente que lá fora, no ambiente externo, na sociedade, né, tão complexa que nós vivemos, ele não vai conseguir se manter limpo, porque você não deixou ele aprender a lidar com esses sentimentos. Que também essas perdas foram consequências das escolhas dele. Que o resultado daquilo que perdeu, que é a mulher que foi embora, que é os filhos que não aguenta mais, esse cara alcoólatra que abandonou a família, tal, que passou anos ali vivendo na bebedeira e que os filhos agora cresceram e agora eles não querem mais fazer parte da vida do pai, vai sofrer, vai se sentir isolado, né, vai se sentir depressivo, resultado. Vai ter que lidar com o sentimento, vai ter que aprender a gerenciar ele, vai ter que aprender, né, a digerir ele. Porque senão ele não vai conseguir, dentro de um plano terapêutico, nós como profissional, trabalhar essa parte do autodesenvolvimento, da prevenção a uma recaída, reconhecer quais emoções evitam situações de risco, onde ele não se coloca dentro de pensamentos intrusivos, não permite, não valida qualquer vozinha, essa vozinha que incomoda, né? Nossa, como eu vivi isso, cara, não faz lá, Júnior, vai, só mais uma, vai, desiste, abandona, né? Porque eu dependo desse cara, né? Ele cria um monte de soluções e não sustenta nada. Ele desiste muito fácil. Recomeçar para ele é abandonar tudo. Ele volta lá do início, como se fosse aquele jogo de tabuleiro. Desistir para ele não é pegar e recomeçar de onde ele estava. Desistir para ele, recomeçar para ele é abandonar tudo. Então, para a gente aprender a lidar com essas emoções, a gente vai ter que aprender a gerenciar esses sentimentos, né? Uma frase muito importante para você trabalhar aí, né? Você familiar, né? Você profissional. Você não precisa eliminar nenhuma emoção para conseguir lidar com ela. Você precisa aprender, né, que consegue atravessá-la sem voltar para aquilo que você estava destruindo na sua vida. Ou seja, lidar com esse sentimento, para frustração, para um trauma, uma dor, né, para um abandono, as pessoas que te feriram, é essa pergunta que você tem que mudar. Não mais ficar pensando, nossa, fizeram isso comigo, tal, e sim começar a pensar, o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Vai ajudar muito, vai colaborar muito para você começar a interpretar melhor as suas emoções. É um processo, a regulação emocional, junto com as funções executivas. Quais são as funções executivas, Júnior? O controle inibitório, parte do córtex pré-frontal, onde você vai planejar melhor as suas informações. A memória operacional, né, utilizando tudo aquilo que você tem de crenças, de aprendizado, de sofrimento, de traumas, de crenças limitantes ou crenças que vão te fazer crescer. Aquilo que você hoje cognitivamente está
melhorando no seu trabalho desenvolvido com o seu, né, terapeuta, com a sua família, com os grupos de apoio, né, e também a flexibilidade cognitiva de você encontrar melhor respostas para você lidar com um ambiente de emoções difíceis e negativas. Não mais deixar-se levar por pensamentos e emoções destrutivas e conseguir ter um melhor desempenho na sua recuperação. É sobre isso. Espero que o vídeo tenha servido de ensinamento, de orientação, de instrução para alguém, né? Até quarta-feira que vem. Mais uma vez, beijo no coração de todos vocês. As famílias da Estrela da Manhã, tamo junto, vamos para cima, né? Para que nós possamos viver isso tudo mais uma vez em recuperação, tá bom? Fica com Deus.